Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Descubra a Nova Vida em Jesus. Hoje nós temos a quinta aula, onde nós vamos conversar sobre como vencer as tentações. Nós vencemos as tentações só na força e na graça que o nosso Deus supre. Por isso nós vamos orar agora e pedir que o Espírito de Deus, que nos guia a toda a verdade, que nos ilumina na sua palavra, que Ele agora nos ilumine e traga toda a verdade, nos convença da verdade para com as nossas vidas e trabalhe na sua vida, nas nossas vidas, de uma forma a nós, de fato, na graça dEle, vencermos as tentações em nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, nós agradecemos, Deus, pela Tua fidelidade para com as nossas vidas, que o Senhor não nos deixou sozinho, o Senhor está em nós, no Teu Espírito, e no poder do Teu Espírito nos capacitando a nós resistirmos a toda a tentação, e nós agradecemos porque é assim, aquele que está em nós é mais forte do que aquele que está no mundo, e ó Deus, o Senhor que está em nós é muito mais forte do que nós mesmos. Por isso, Pai, que o Senhor nos vença, para que nos convença e nos ajude a nós, de fato, ó Deus, a cada dia estarmos vencendo as tentações. Nós entregamos nas Tuas mãos agora, que o Senhor use a Tua palavra, Pai, fale de uma forma profunda a cada coração agora, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos dar uma recapitulada rapidinho aqui nas aulas anteriores, muito rápida. Nosso curso é o Descubra a Nova Vida em Jesus. Já sabemos que esta nova vida em Jesus não é seguir uma religião, mas nós temos um relacionamento com Deus. E Deus quer ter um relacionamento conosco, porque Deus é amor. Por Deus ser amor, Ele vai desenvolver um relacionamento conosco, e como em qualquer relacionamento, precisamos que essas 4 áreas aqui sejam supridas para qualquer relacionamento saudável. A primeira, aceitação; a segunda, segurança; a terceira, intimidade; e a quarta, consagração ou entrega. Aceitação, nós precisamos ser aceitos para qualquer relacionamento, e nós somos aceitos por Deus, mesmo sendo pecadores diante de Deus que é santo, pelo que Jesus, que é santo, morreu em meu lugar, em teu lugar, pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Isso você vê claramente como nós somos aceitos na aula de número 1, está à disposição no canal da nossa igreja, é só você acessar ali, sou aceito. Como nós sabemos, nós somos completamente aceitos diante da presença de Deus, não os nossos merecimentos, mas os merecimentos de Cristo. Pela graça nós somos aceitos, salvos. Também nós estamos seguros nesse relacionamento. Deus nunca vai nos abandonar. Quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, Deus nos aceita na sua presença em Cristo e nos mantém seguros, porque Ele nos dá o seu Espírito Santo. Quando nós cremos em Jesus, o Espírito de Deus entra dentro de nós, sela as nossas almas e assegura a nossa salvação. Quando falecermos, como morrermos, vamos direto para Deus, porque Deus entrou em nós o seu Espírito e habita dentro de todo aquele que crê em Jesus, que o que Jesus fez é suficiente para perdoar os seus pecados e salvar a sua alma. Temos essa segurança absoluta da nossa salvação, que jamais perderemos a salvação, porque ela está segura no que o Espírito e em que Jesus fez. Se fosse depender da minha fidelidade ou da nossa fidelidade, perderíamos a salvação todos os dias. Você sabe disso. Então, graças a Deus pela sua graça, que nos salva, nos perdoa e nos deixa seguros nesse relacionamento, para nós estarmos conhecendo mais a Deus e criando intimidade com Deus, e nos fortalecendo no seu Espírito, deixando o Espírito de Deus então nos fortalecer, nos encher, e nós vamos aprendendo então na aula 3 a vida plena,
como deixar o Espírito Santo encher as nossas vidas. Na aula 2 a gente viu que a gente está seguro. Na terceira aula, a vida plena. E vamos então desenvolvendo, estamos aprendendo agora a fortalecermos no Senhor, desenvolvemos essa intimidade. E vimos então na quarta aula a importância de termos o tempo a sós com Deus. Se você ganhar aqui no tempo a sós com Deus, você ganha tudo. Se você não tiver um tempo a sós com Deus, você perde tudo. Não perde a salvação, mas você perde a proximidade de Deus, a intimidade com Deus, a alegria, os frutos do Espírito. Você não vai desfrutar se você não tiver essa dependência de Deus, que ela é trazida, é criada, é produzida, é desenvolvida nesta busca de você separar um tempo a sós com Deus, orar a Deus, buscar na palavra, em meus louvores e se fortalecer na bênção do Espírito de Deus, na graça de Deus que Deus traz quando nós o buscamos. Ele deixa muito claro isso. O relacionamento com Deus é desenvolvido nessa busca, porque Deus é amor, Deus nos busca sempre. Nós precisamos aprender que nós também, em amor, precisamos ir a Ele, buscá-lo, conversar com Ele e nos relacionar, ter esse tempo a sós com Ele, vivermos dependentes dEle durante todo o dia, mas há necessidade de separar aquele tempo, aquela atenção para conversarmos com Deus e para ouvirmos a voz de Deus. Isso é fundamental e é basilar, e daí desenvolve todas as ações, as atitudes, aquilo que nós vamos ter de poder de Deus nesse tempo a sós com Deus, toda a bagagem para nós então resistirmos às tentações, para nós vencermos em meio às tribulações da vida que passamos, tudo que enfrentamos. Vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como a palavra de Deus diz, no tempo a sós com Deus. Então essa é a base, o tempo a sós com Deus. E nós vamos então agora, nesse tempo a sós com Deus, que você está separando agora também para ouvir essa aula, o tempo que você vai separar com Ele a sós com Deus, tratando agora desta questão das nossas tentações. Como nós vencermos as nossas tentações? Então, aqui diz assim, como vencer as tentações? E tem uma pergunta aqui, que eu gostaria que você tentasse responder essa pergunta agora. Você pode vencer todas as tentações? O que você acha? Você pode vencer todas as tentações? É uma pergunta difícil de responder. Quando nós somos sinceros com a nossa realidade, aquilo que nós enfrentamos dia a dia, porque eu também, você também, todos nós já nos deparamos com a realidade diante de algumas tentações de a gente falar para nós mesmos, olha, isso é mais forte do que eu. Essa tentação é mais forte do que eu não consigo vencer essa tentação. Como é que eu vou fazer para vencer essa tentação? Eu já tentei de várias formas, eu não consigo vencer a tentação. Essa tentação é mais forte do que eu e eu não consigo vencer. Você já pensou assim? Eu creio que sim. Não menos do que uma vez, porque isso está dentro de nós. Mas, na verdade, quando nós temos a Jesus, nós temos o Espírito de Deus, você é uma pessoa salva, você dizer que a tentação é mais forte do que você, é verdade. A tentação é mais forte do que você. Mas dizer que esta tentação você não pode vencer porque ela é mais forte que você, isso é um engano. Você pode vencer todas e quaisquer tentações se você depender da força do Espírito Santo de Deus que está dentro de você, que você recebeu quando aceitou Jesus. Então você pode vencer todas as tentações, sim. Vamos conferir isso na palavra de Deus então. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso de número 13. 1 Coríntios, capítulo 10,
o verso de número 13. Olha o que diz lá. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha lá. Deus é fiel, Ele não permitirá nenhuma tentação na sua vida, na minha vida, que nós não possamos suportar. Aí Ele continua, porque na nossa força nós não conseguimos suportar, mas Ele continua dizendo como nós podemos suportar. Olha lá, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, Deus, lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar e eu possa suportar também. Você pode suportar então toda e qualquer tentação, como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, porque Ele vai providenciar o escape para que você possa suportar. Então, como você vai vencer a tentação? Dependendo de Deus assim. Nós vamos explicar para você de forma prática como você depender de Deus, trabalhar qualquer tentação que você esteja lutando, você trabalhar isso na presença de Deus. Então, algo essencial, fundamental, é você entender uma realidade aqui, olha, que vou ajudar você a entender com esta pergunta aqui, olha. A tentação do diabo está fora ou dentro de você? A tentação do diabo está fora ou dentro de você? Outra pergunta difícil de responder, porque às vezes nós achamos que está fora, outras vezes nós achamos que está dentro. Mas presta bem atenção nessa pergunta. A tentação de quem? Do diabo. Ela está fora ou dentro de nós? A tentação do diabo, ela está fora, sempre, sempre. Toda tentação do diabo, ela está fora de você, não está dentro de você. Ele nos tenta usando pessoas, nos tenta usando coisas, ele usa várias coisas para nos tentar, mas é tudo fora. Mas eu sinto a tentação aqui dentro. Sim, é porque existe, a Bíblia fala de duas tentações. A tentação do diabo, o tentador, e ela fala também da tentação da nossa cobiça, da nossa própria cobiça. Está aqui, olha, em Tiago, capítulo 1, os versos 14 e 15. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, os versos 14 e 15. Diz assim, olha. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Aqui está traduzindo como mau desejo. Outras traduções você vê cobiça e outras traduções mais antigas, concupiscência. Esta cobiça, esse mau desejo, olha, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio mau desejo. E olha o que diz aqui, olha. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Esse desejo, essa cobiça, é a nossa vontade pecaminosa, que a Bíblia chama também da nossa carne. Então essa vontade pecaminosa que eu tenho, que você tem, todos nós temos, essa vontade pecaminosa, ela resiste contra o Espírito Santo de Deus. Então a gente já viu na aula passada que existe essa luta da carne contra o Espírito, e do Espírito contra a carne, que é o Espírito de Deus, contra aquilo que nós queremos fazer de pecaminoso, mas que o Espírito resiste. E nós então vamos voluntariamente, em amor a Deus, se tem um relacionamento, a gente vai então deixar o Espírito então nos dirigir para fazermos a vontade do Espírito, a vontade de Deus,
ou vamos deixar a nossa carne dirigir e fazermos a nossa vontade pecaminosa e vamos colher as consequências tanto dos nossos pecados, como também se fizermos a vontade de Deus, daquilo que nós escolhemos, daquilo que Deus vai ter para as nossas vidas. Agora que diz, olha, que a tentação de dentro é a tentação da nossa carne, e a de fora é a de Satanás. Agora presta bem atenção. Se você conseguir vencer a tentação de dentro, que é da sua própria cobiça, o que acontece com a tentação de fora? Você já venceu. Então, o que você precisa se concentrar, isso é muito importante, que a tentação do diabo que está fora de você não pode te dominar. Tem gente que fala, é mais forte do que eu, e a tentação, e é o diabo, e a gente fica culpando o diabo, e a gente não culpa a gente principalmente. O diabo tem a sua culpa, mas nós somos o principal culpado. Nós somos o nosso principal diabo. Nós somos as pessoas, nós que damos lugar para o diabo se a gente quiser. Nós temos o poder no Espírito de Deus de resistir ao diabo, e a Bíblia fala que quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Aquele que está em mim, que é o Espírito Santo, diante de Jesus, o diabo treme. Ele não é poderoso que o diabo, mas que o diabo é interessante. Eu ouvi de um pastor uma vez, que ele estava falando assim, olha, o poder de Deus está aqui assim, mais ou menos nessa medida, e o diabo está quase aqui, o poder do diabo está quase aqui, olha. Uma grande mentira isso, um grande engano. O poder do diabo está a anos-luz abaixo do poder de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Deus tem um domínio sobre tudo, sobre todos. Nosso Deus pode todas as coisas. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele é soberano sobre todos, inclusive sobre Satanás também. Por isso que nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, e nós temos toda a força, toda a capacidade de muito mais além do que já fomos, e muito mais além, existe muito mais na presença de Deus. Então, quando você busca a presença de Deus, você vê a Deus, você está ali como face a face diante de Deus, você sabe que Deus é que Ele fala, e Ele vai falando de forma muito profunda o teu coração, o meu coração, e vai trazendo aquilo que de fato Ele tem para as nossas vidas, porque Deus, Ele é muito maior do que Satanás. Então, você não é fraco, você não está derrotado. O Espírito Santo de Deus te fortalece. Em você é fraco. Nas suas forças, nas minhas forças, eu sou um desastre, um fracasso. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você também. Então você precisa desenvolver essa dependência de Deus, do Espírito de Deus, e Ele vai te fortalecer, e nós vamos ajudar você a aprender agora como se fortalecer mais no poder de Deus, no Espírito Santo de Deus, como Ele nos ensina na sua palavra. Nós vemos então aqui na palavra de Deus, em Lucas 22:40, Jesus mesmo falando como nós podemos vencer a tentação. Ele diz, orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Então o que você precisa fazer para lutar contra a tentação, resistir à tentação do diabo, resistir à tentação da sua cobiça, da sua carne? Você precisa conversar com Deus, é um relacionamento. Por isso você conversa com Deus a respeito e trata isso a sós com Deus, o tempo a sós com Deus principalmente. Orai, conversa com Deus a respeito, e Ele vai falar ao teu coração, Ele vai trabalhar aí no seu coração, na sua mente, no seu ser, nos seus sentimentos, e vai falar ao seu coração. O Espírito vai te convencer da verdade e vai ajudar a trabalhar, trocando as mentiras pelas verdades dele na sua vida, enquanto você ora, você
busca a Deus em oração. Então, primeiro de tudo é você conversar com Deus, você orar a Deus para você vencer a tentação. Orai para que não entreis em tentação, assim disse o nosso Mestre, o nosso Jesus. Segundo, você precisa buscar a Deus na palavra de Deus, seguindo o próprio exemplo do nosso Jesus. Em Mateus capítulo 4, os versos de 1 a 11, nós vamos ler ali, em Mateus 4, a partir do verso 1, que Jesus mesmo foi tentado, Jesus mesmo foi conduzido ao deserto, e ali, pelo Espírito de Deus, e ali no deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, teve fome, foi tentado pelo diabo, e a gente aprende com Jesus, ele mesmo, como ele resistiu à tentação do diabo. Está lá em Mateus capítulo 4, veja lá na sua Bíblia, vamos acompanhar juntos, Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, eu vou estar lendo aqui junto aí com você pode estar lendo na sua Bíblia, e vai ser uma bênção para você estar aprendendo mais como resistir à tentação. Mateus capítulo 4 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Presta atenção, qual era a maior necessidade de Jesus? Fome. Ele estava com fome depois de jejuar 40 dias e 40 noites. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Preste atenção que ele tentou a Jesus na maior necessidade de Jesus. O diabo não vai tentar você em áreas que você está forte. Ele vai se concentrar em tentar você, te derrubar logo de primeira na sua área fraca, onde você tem dificuldades, onde você é mais fraco, mais fraca. Lembra sempre disso. O diabo ele não está concentrado em tentar você contra as tentações. Ele vai se concentrar no seu ponto fraco. É ali que ele quer derrubar você. Como ele fez com Jesus. Olha o que Jesus respondeu. Olha como Jesus, então, resistiu ao diabo. Falou: olha, transforma essas pedras em pães aí, pronto, né? Agora, percebe sempre, ele coloca uma dúvida, olha, se és filho de Deus. Ele sabia que Jesus era filho de Deus. Se és filho de Deus, você pode transformar as pedras em pães. Olha o que Jesus respondeu sabiamente a Satanás. Jesus respondeu, olha que a primeira frase, olha, as primeiras duas palavras, está escrito. Isso é muito importante para você e para mim. Está escrito. Onde Jesus recorreu? Jesus recorreu ao Antigo Testamento, à Bíblia, a palavra de Deus para resistir a Satanás. Jesus, então, ele recorreu à própria palavra de Deus para resistir a Satanás e está resistindo ao engano do diabo ali que vinha tentando a Jesus, ali naquilo que estava dentro da necessidade de Jesus, e ele estava tentando. Então, o que Jesus fez? Jesus usou a palavra de Deus e disse, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele já que exaltou a própria palavra de Deus e falou, olha, eu vou resistir você na palavra, aqui na verdade. Aí o diabo não desistiu. E o diabo não desiste de primeiro. Ele vai continuar te tentando e ele vai então usar de outras artimanhas para tentar então te derrubar. Então ele não desiste. Você vai usar a palavra, a tentação vai continuar, mas você vai chegar à vitória como Jesus chegou. Olha aqui o verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha o que ele fez. Ele então levou Jesus lá no alto de um templo bem alto e falou para ele, olha, se joga lá para baixo, porque está ordenado, está escrito ali na Bíblia que você vai dar ordem aos teus anjos. E o que ele está falando? Olha, você é o filho de Deus. Então, se és filho de Deus, se joga lá para baixo e os anjos vão segurar você não vai morrer. Você é filho de Deus, prova isso. Olha lá.
Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Olha agora como o diabo ele é sagaz, e ele vai então usar, como ele viu que Jesus usou a Bíblia, aí o diabo também vai usar a Bíblia agora para tentar Jesus. E o diabo também usa às vezes pastores, apóstolos, tudo mais, usando a Bíblia para enganar você, para tentar nos enganar. Por isso que é tão importante você conhecer a Bíblia. Por isso que é tão importante você participar de aulas, de estudos bíblicos como esse e outros. Este aqui corresponde na nossa igreja ao Lidere 1. Nós temos o Lidere 2, o Lidere 3, o Lidere 4. Depois nós temos o Avance, que são muitas outras aulas. Depois o Prossiga, que são aulas infinitas aí que você pode estar crescendo muito no aprendizado da Palavra de Deus, e ninguém vai te enganar mais, porque você vai conhecer bem a Palavra da verdade. Então o que o diabo fez? Ele chegou e veio então usando a Palavra de Deus para tentar enganar Jesus. E olha o que ele diz, olha: está escrito, usando a Palavra de Deus, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Falando, olha, os anjos, você vai se jogar aqui, os anjos vão te segurar lá embaixo, você pode se jogar. Aí veja o que Jesus respondeu. Aqui está a chave da resistência maior contra as tentações. Olha o que Jesus respondeu. Jesus, ao verso 7, Jesus lhe respondeu: também está escrito. Estava escrito mesmo ali no Antigo Testamento que Jesus poderia dar ordem aos seus anjos mesmo, Jesus poderia ali fazer dos seus anjos o que ele quisesse, ele poderia dar ordem aos anjos dele. Jesus é Deus. Mas Jesus foi a palavra, e na palavra de Deus, Jesus então completa toda a verdade. Porque meia verdade, na verdade, é uma grande mentira. Por isso que Jesus fala, também está escrito. Era verdade que os anjos iam segurar Jesus? Sim. Os anjos poderiam, se Jesus caísse de lá. Mas não é por causa disso que Jesus ia se jogar de lá. Porque a palavra diz assim, olha, também está escrito, Jesus disse, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Muita tradução, não tentarás ao seu Deus. Então, se Jesus caísse de lá, os anjos iriam segurar Jesus. Mas não era por causa de que ele caísse de lá, os anjos iriam segurar, que ele ia se jogar de lá. Então, o diabo estava tentando a Jesus, usando a Bíblia, pensando que através de usar a Bíblia, um texto fora de contexto para fazer um pretexto, ele, usando a Bíblia, ele poderia então enganar Jesus. Mas Jesus conhecia e conhece toda a palavra de forma completa e perfeita. Por isso que é tão importante eu e você conhecermos bem a palavra de Deus, nossa EBFL, você estar firme ali, aprendendo a palavra de Deus, para que o diabo e ninguém mais venha te enganar. Você precisa estar firme, a tua mente, o teu coração firmado na palavra de Deus. A palavra de Deus na sua mente, trocando os enganos pelas verdades de Deus, os enganos do diabo, os enganos da sua carne, pelas verdades, pela verdade de Deus, da palavra de Deus, e aí você vai firmando na sua vida, a sua fé, o seu caráter, você vai firmando na verdade da palavra de Deus, aí ninguém pode mais te derrubar, ninguém vai mais te enganar, você vai estar fortalecido no Senhor, na força do seu poder, do seu Espírito, através da palavra de Deus, como Jesus resistiu a Satanás. Mesmo assim, Satanás ainda foi tentado mais uma vez, mas daí foi o fim. Aí Jesus então reage e de forma intrépida, e olha o que aconteceu, olha o verso 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto
e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. até engraçado ver isso, porque o diabo chegou: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todas essas coisas para você. Foi a gota d'água. Aí não teve mais conversa. Olha o que Jesus disse. Jesus lhe disse: retire-te, Satanás. Ele expulsou: retire-te, Satanás. Resistiu a Satanás. Pois, o que? De novo, olha a palavra de novo. Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Adore só o seu Deus, e só a Ele preste culto. E o diabo foi embora. Ele resistiu ao diabo e o diabo foi embora. A palavra de Deus diz que a gente resiste ao diabo e ele foge de nós. Da mesma forma, ele fugiu de Jesus. Então, olha o verso 11, então conclui: então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. E aqui é outra parte muito abençoada, porque seja qual for a sua necessidade, Deus vai suprir. Qual que era a maior necessidade de Jesus, do que ele estava sendo tentado? Estava com fome. Aí, vieram os anjos e serviram a Jesus. Deus vai suprir toda e qualquer necessidade tua, todo e qualquer vazio teu. Se você tem problemas com a sua autoestima, se você tem problemas, se você sente um fracasso, se você tem vazios, sejam os quais forem, se você tem qualquer trauma, qualquer necessidade que você sente e tem, todos nós temos vazios, Deus sempre vem e preenche. Deus sempre vem e sacia. Sempre Ele vem e supre essa necessidade. Mesmo que essa necessidade não for suprida pelo cônjuge, não for suprida pelo filho, pelo pai, pela mãe, ou seja, o que for que seja essa necessidade, Ele vem e supre. Aí a gente entende o Salmo 23, quando diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, mesmo que as coisas faltem, Ele vem e supre na sua alegria, no seu ânimo, na sua paz, todos os vazios aqui de dentro das nossas almas. O nosso Deus é fiel e Ele vai te ajudar a resistir a todas as tentações e ficar firme mesmo nele, naquilo que Ele tem mesmo para te ajudar a resistir a toda e qualquer tentação. Então nós vimos que através da oração e através da palavra de Deus nós vamos vencer as tentações. Também aqui, olha, no Salmo 119, o verso 11 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Também nós vamos resistir às tentações através do louvor, através da música, porque Deus Ele criou a música para nós adorarmos, glorificarmos a Ele, e também Ele mexe muito e fala muito aos nossos sentimentos também, ao nosso coração. Ele fala. Os Salmos, Salmo 119, nesse texto aqui, que fala para a gente guardar a palavra no nosso coração, os Salmos, eles eram cânticos, eram hinos do povo hebraico. Todos os salmos eram cantados, eram hinos, eram música. Por isso que Deus traz a música para tocar nos nossos sentimentos, no nosso coração, também falando ao nosso coração através da música, para nós não pecarmos contra Deus. Ele usa a música, conduz a palavra através da música e também fala muito ao nosso coração. Mas não só a oração, não só a palavra ou não só a música. Porque às vezes a pessoa só ora, mas não medita na palavra de Deus, não vai nos louvores, ou só ouve louvores. Você precisa utilizar e desfrutar dessas três
ferramentas dessas três formas de se comunicar com Deus, conversar com Deus, falar com Deus, ouvir a Deus, sentir a Deus, e esse afeto, esse carinho através do louvor, da sua palavra, da oração, falando ao seu coração, te capacitando a resistir a toda e qualquer tentação. Então você pode, eu posso, todos nós podemos vencer todas as tentações. Isto você resolve com Deus, você a sós com Deus, você vai então se fortalecer no Senhor e diz, então venci a tentação hoje, graças a Deus. E pensa mesmo, quanto mais você vai vencer a tentação, mais você vai se fortalecendo. Mas é um processo. O fato de você ter vencido a tentação ontem, na dependência de Deus, você precisa depender hoje também. Lógico que por vencer a tentação você está mais fortalecido. Mas se você não depender de Deus hoje também, você vai enfraquecendo e daqui a pouco você cai naquela tentação novamente. Então, aquilo que você venceu ontem não serve para hoje, te ajuda no hoje, mas hoje também você precisa depender. Assim sempre, por toda a sua vida, por todas as nossas vidas, nós vamos precisar depender sempre de Jesus. Em João capítulo 15, verso 5, Jesus diz que sem Ele nós não podemos fazer nada. Por isso que é um relacionamento, por isso que é uma necessidade de conversar, de busca, de ter esse tempo a sós com Deus todos os dias, de forma especial num dia da semana que você não tenha pressa de sair ali e derramando seu coração, abrindo seu coração, por mais frio que você se sinta, por mais travado que você sinta aí o teu íntimo diante de Deus, é só começar a conversar. Você precisa buscar, começa a buscar e vai ali, Deus vai te ajudar. Se você começa ali 15 minutos, depois vai para meia hora, daqui a pouco você está se derramando na presença de Deus. É assim mesmo, é um processo sempre. Você vai se fortalecer todos os dias que você buscar a Deus, mas precisa ir desenvolvendo esse processo. Como, por exemplo, se você não faz um exercício físico, você fica flácido, você fica preguiçoso, você fica mal ali. Mas você começa a desenvolver o exercício físico, você fica com algumas dores ainda, aquela coisa ali, mas aquilo logo você vai continuando, vai perseverando e logo você vai desenvolvendo força física, mais disposição, mais ânimo, mais alegria e logo você está fazendo aí muitos exercícios facilmente, está mais magro, mais leve, mais solto ali na bênção de Deus, para você continuar com saúde, e aí a sua vida aí, trabalhando, desenvolvendo, é semelhante ao que acontece espiritualmente. Você precisa praticar essa academia da piedade, de buscar a Deus, e vai te ajudar muito mesmo a você crescer muito na graça, no conhecimento de Deus. Olha, que Deus te abençoe nessa jornada. Estamos todos juntos também como a família de Deus. Conte com a gente, qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato e a gente vai caminhando juntos aí. Na próxima aula nós vamos aprender, nós vemos aqui que nós podemos vencer todas as tentações. Será que é a mesma coisa em meio às tribulações, em meio aos nossos problemas? Você vai descobrir que não é. Você vai descobrir que você não pode vencer todos os seus problemas. Aquela frase que vem, olha, pare de sofrer, isso é uma grande mentira. Você vai descobrir que você não vai conseguir vencer todas as tribulações, todos os problemas. Mas você vai poder ser mais do que vencedor em meio às tribulações e os problemas que você enfrenta e vai enfrentar na sua vida. Então, na próxima aula, aprenda a ser mais do que vencedor nas mãos do nosso querido Jesus, que venceu, está vivo, ressurreto e te faz um vencedor, uma vencedora para a tua alegria, da tua família e para a honra e glória do nosso Deus. Até a próxima aula, então. Deus te abençoe.